Copa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Boa Noite, sem monitores. Os 3 monitores estão desintonizados com a nossa realidade. Aliás, no Brasil está tudo sintonizado. Né? Os monitores estão sintonizados com o Brasil. Estão sintonizados como o Brasil está sintonizado. É uma coisa impressionante. Então, nós estamos como os monitores sintonizados. Qual é o seu palpite para placar? O senhor já larga na frente, né? Sim. 3-1. 3-1 a favor da sociedade, né? Eu não me arrisco a dar um palpite. O senhor vai ficar de o nosso repórter informativo. Vou ficar monitorando aqui, o meu núcleo de pesquisa lá está atento, me passa na hora, eu já te digo. Perfeito. Governador Germano Rigoto, tudo bem? Tem uma frente aí para a sua candidatura para o Senado, hein? Bom, mas essa candidatura para o Senado é uma possibilidade, mas nada de concreto. Só quero dizer o seguinte, Paulo, essa questão do placar do Supremo Tribunal Federal é incrível, né? É só a decisão do próximo voto, depois do ministro Barroso, que está dando 3-1 contra o habeas corpus do ex-presidente Lula, mas o próximo voto é o que vai decidir. Quer dizer, todo mundo já sabe qual era o voto de cada um dos ministros, né? Mas um voto que, como vai dar empate, e este voto indo por um dos lados a presidente desempataria, né? Ele pode ser decisivo da ministra Rosa Weber. Então, é o próximo voto. Termina o voto do ministro Barroso, nós vamos ter o resultado. Porque o voto da ministra Rosa Weber vai seguir. A Rosa Weber vai votar a favor do habeas? Eu não sei. Eu não sei. A lógica daquela votação de 6-5 lá atrás. O grande problema da ministra Rosa Weber é que ela, primeiro, no caso do cumprimento de pena, ela sempre teve uma posição inicial contra a execução da pena, antes de todas as tramitações em todas as instâncias do Poder Judiciário. Mas quando houve uma mudança de posicionamento no Supremo Tribunal Federal, ela começou a votar contra os habeas corpus. Ela começou a votar contra o voto dela? Contra o voto dela. Mas aí demonstra que ela é uma pessoa democrática. Ela perdeu no colegiado. Agora, a dúvida aí ela passou a votar pelo colegiado. Agora, a dúvida que se tem é se ela vai votar contra o habeas corpus, analisando o caso específico do ex-presidente Lula, ou se ela vai na tese defendida pelo Gilmar Mendes, que é a tese do Marco Aurélio, que é a tese do Celso de Mello, que não está se votando apenas a questão do ex-presidente Lula, que está se votando de novo se é possível a execução da pena. Sim, mesmo no processo recursal pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas aí, teoricamente, não... Paulo Roberto Otifontes. Não, aprendi bastante sobre direito nesses últimos dias, mas aí... Olha aqui, eu sugiro... Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, o seguinte, nós temos um grande reaça aqui no programa, que é o Luiz Pereira Lima. Né? E aqui tem um fiel seguidor dele, que é o Paulo Roberto Fontes. Ou ele segue. Não, eu, ao contrário, ele como que ele é mais segue. Antigo que tu, acho que tu segues ele. Não, mas eu influenciei desde pequenininho. Desde que tu eras pequeno ou ele? Ele. Não, nos damos muito bem, né? Mas, eu sei. Tem essa convergência ideológica. Na verdade, as pessoas inteligentes têm uma certa convergência ideológica mesmo. Na verdade... É verdade. Então dá para dizer que o PT, todos são inteligentes, porque eles convergem ideologicamente. Para a inteligência que eles julgam seja inteligência. Bom, então essa tua afirmativa ela é controversa. Bom, mas desde que seja do mesmo pensamento teu. Eu, agora, vou ter que dar razão e não deixa a gente se manifestar. Não, mas primeiro tu não deixou de te apresentar. Não deixou de te apresentar. Então me apresento. Já te apresentei agora, Paulo Roberto Otti Fontes, o seguidor de Luiz Pereira Lima. Tá bem. E outros. Não, o principal, Bolsonaro. Mas aí foge, o ministro Barroso, eu vim assistindo a explanação dele, ele deu uma aula muito didática sobre a razão do habeas. Então aí foge. Se a ministra Rosa Weber agora votar como ela
votou vencida antes, ela está fugindo da coerência dela. Porque, na verdade, esse habeas, ele quando foi votado semana passada, se ele merecia ou não ser analisado, ele tem um foco, é de ilegalidade das instâncias inferiores. E não houve nenhum ato de ilegalidade. Não há como anular a culpabilidade. A culpa está provada. Então, daqui para frente... Não, está provado. Não, daqui para frente não existe... Então, está em análise a capacidade de instâncias inferiores. Não. Então, se não está em análise, nem caberia... Está em análise a Constituição. A única coisa que tem análise é a Constituição. Não, isso seria na... Não, a única coisa que tem análise é a Constituição. Agora tu bota aí na análise da incapacidade ou da capacidade das instâncias inferiores, não tem nada a ver com isso, Fonte. Mas eu sugiro que analisem, que ouçam novamente a aula que o ministro Barroso, eu ia chamá-lo de professor, mas ele foi muito claro. Mas tem gente que acha que a aula foi do Gilmar Mendes. De qual é o objeto? Bom, mas português é uma língua... O Lênio Streck foi sobejamente elogiado por ele, citado 2 vezes por ele, nosso colega aqui de bancada. Sim, mas não... A análise neste momento é se houve algum ato ilegal, improcedente das instâncias inferiores. Sim, esse é o objeto do habeas. Isto é o objeto do habeas. Bom, eu vou repetir. Sugiro que vejam o explanar do... Não tem análise. Bom, mas isso foi dito claramente pelo Fachin. Foi dito, mas está errado. Foi dito pelo Fachin, foi dito claramente pelo Barroso. A questão é a seguinte. O mérito da questão, ele é culpado ou não é culpado, isto está decidido e não tem mais volta. Isso está decidido. Se a decisão correu de acordo com todos os mandamentos da justiça, se foi absolutamente legal, isso é que está em discussão. Nós temos um advogado, além de dentista, advogado, o nosso governador. Deixa eu apresentar o Antônio Sartori, claro. Que é o Sartori quente. Claro. Esse é o Sartori quente. Antônio Sartori, hoje temos assuntos bombásticos aí com referência a nossa produção agrícola no Brasil, né, que se fortaleceu. Né? Hoje, mais do que nunca, no mundo, decisões políticas determinam preços, atitudes intempestivas do Topete. Topete é o Trump. Sim, claro. Acontece que, pelo menos, ele é um homem que aquilo que ele diz que ele vai fazer, ele faz. Ele disse que ia retaliar as importações, que ele ia sobretaxar as importações da China, e fez 25% sobre aço, percentual sobre alumínio. E a China, em represália, deixou bem claro que iria retaliar. E fez. Não definiu claramente, mas disse que vai sobretaxar as importações de soja dos Estados Unidos. Ora, a China deve comprar esse ano perto de 100 milhões de toneladas de soja. Do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. Ela pode dizer, Trump, se alguém chinês quiser comprar soja americana, vai pagar 25% como tem que pagar sobre as importações de aço da China. Então, o que vai fazer a China? Ela pode comprar do Brasil, que está colhendo alguma coisa como 115 milhões de toneladas. A China, que ano passado colheu 57,8, esse ano não colhe 40, mas tem ainda 10 do ano passado, são 50, com 115 do Brasil, dá 165, é mais do que o suficiente para a China. O que aconteceu? A Bolsa de Chicago despencou, os preços nos Estados Unidos despencaram. Aqui houve um reflexo, os preços caíram no mercado interno gaúcho, mas subiram fortemente no final da tarde, porque se a China não comprar mais tanto dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil. Então, para nós, essa briga de cachorro grande que está acontecendo entre o Trump e a China, vai trazer reflexos positivos para o agro gaúcho, para os preços da soja em reais. Agora, a pergunta é, amanhã, o preço dolarizado, 20, 22 dólares por saco, vai multiplicar por que câmbio? 13,30? 13,40? 13,50? 13,20? 13,10? Depende do voto da Rosa Weber. Tu achas que conseguem a política interna brasileira, com a prisão ou não do Lula, influenciar na Bolsa de Valores? Absolutamente sim, a Bolsa vem caindo, porque quem acredita num status quo que existe no Brasil é uma vergonha. Eu, como brasileiro, tenho vergonha do que está acontecendo. Assistir os arrazoados tão divergentes, nada convergente dos ministros de toga, o que é ridículo, né?
É ridículo, como gaúcho, como brasileiro, eu me permito dizer, é ridículo aqueles vestais investidos de toga, vossas excelências. Isso é absolutamente ridículo e eu não tenho dúvida que é consenso da sociedade gaúcha brasileira esse entendimento sobre os ministros do Supremo. Isso é uma coisa lamentável, poder ter que assistir pela televisão aquele circo de vaidades e parafraseados. Ah, tá louco. Depois que botaram na TV, transmitindo as sessões do Supremo, acabou o Supremo. É que não existe no mundo, né, um Supremo Tribunal com o grau de visibilidade e de disposição do Supremo Tribunal nosso, né? Não existe Supremo Tribunal no mundo que tenha um tribunal superior no mundo que tenha os ministros falando tanto sobre o que está sendo julgado pelo próprio Supremo Tribunal via imprensa. Quer dizer, então, isto, claro que é muito ruim. Agora, eu quero só deixar claro uma questão. O voto do ministro Barroso é um voto. Sim. E o voto do ministro Barroso, todo mundo sabe, como o do ministro Alexandre de Moraes, que foram os 2 votos dados contra o habeas corpus, é claro que ele foca no habeas corpus específico do presidente Lula. Agora, o voto que vem logo em seguida do Marco Aurélio e do Celso de Mello não foca no habeas corpus. Eles querem rediscutir o empate que deu lá atrás, com o desempate da presidente, que é o artigo 5º da Constituição. Então, é bom que a gente diga, existem 2 posições no Supremo Tribunal Federal hoje. Uma que quer rediscutir a questão da interpretação do artigo 5º, que é a execução da pena após 2 instâncias de julgamento, e outros que não querem discutir isso, querem discutir especificamente o caso do ex-presidente Lula. Então, é essa questão que está em discussão nesse momento no Supremo Tribunal Federal. Eu não vou analisar o mérito de um e outro, mas, na verdade, eu concordo com o Paulo. O que está sendo também discutido é aquele empate que deu lá atrás com o desempate da presidente, que é a interpretação do artigo 5º. Da Constituição. E da Constituição. O que disse o ministro Barroso? O que disse o ministro Barroso? A Constituição ela pode ser interpretada de formas diferentes. Mutação da Constituição. Mutação da Constituição. Ele diz que um momento, por exemplo, ele citou o seguinte, olha, a sociedade está vendo que existem protelações, o empurrar com a barriga, as pessoas não cumprirem pena, e isso está revoltando a sociedade. Está revoltando a sociedade. Então, existe um artigo 5º que diz que para cumprir pena, tu tem que esgotar todas as possibilidades de recurso. É isso que diz o artigo 5º. O que disse o ministro Barroso? Para provar a culpa. O que diz o ministro Barroso? Olha, o Supremo Tribunal Federal tem condições de analisar a mutação que houve na sociedade, que é uma exigência de que este quadro tenha uma nova interpretação. Então, a dúvida é o seguinte, o artigo 5º, ele permite ao Supremo Tribunal Federal uma interpretação dele que mude esta questão? Essa é a dúvida. Isso é uma discussão sem fim, o que nos deixa realmente revoltados, isso é o sentimento, indignados, que é um casuísmo. Isso é um casuísmo. O que está sendo votado no momento lá é especificamente a situação do Lula. Um país se curvar a uma pessoa... Não é só do Lula. Não, absolutamente sim. Não é só do Lula. Como consequência... Claro que é. Como consequência vai afetar outro. Está sendo votado... É só do Lula. Consequências para outros. Vocês são muito ingênuos. Não. Não é só do Lula. Conseguiu essa votação, conseguiu unir quem está protegendo os que serão presos. Antônio, se votar contra o Lula, amanhã depois estão sendo presos. Consequência, o casuísmo está sendo votado, a situação do Lula, em consequência... É do Lula, dos que estão aí e dos que serão por isso. Mas isso é uma consequência. O que o Paulo está dizendo... O que o Paulo está dizendo é que atrás de voto de ministro lá, não tem uma defesa do Lula. Não. Pode ter a defesa... De outros. Isso aí. Aqui, na verdade... De outros colegas do Alibaba. De muitos. De outros colegas do Alibaba. Agora, eu só quero dizer o seguinte. Felizmente, para o nosso telespectador, a análise que o Sartori faz, que o Antônio faz é correta, tu tens uma economia que, felizmente, ela
está desvinculada da política. Não concordo. Não, só um pouquinho. O que o Antônio disse é que a Bolsa hoje caiu devido à votação do Supremo Tribunal Federal. É verdade. O dólar subiu. Porque as pessoas estão acreditando que o habeas não vai acontecer. Só que eu quero dizer o seguinte, a nossa situação política é tão séria, essa instabilidade é tão grande, as pessoas estão tão descrentes, tão revoltadas, que a economia está conseguindo, tá? Não que não tenha efeito, claro que tem efeito. Amanhã, de acordo com o julgamento de hoje, vai ter queda da Bolsa mais fortemente, subida do dólar. Claro que tem. Agora, o que eu estou dizendo é que a economia, ela, felizmente, ela conseguiu se desvincular muito com relação a outros anos da política. Decididamente não concordo, não é procedente, existe uma total correlação, existe muito dinheiro no Rio Grande, existe muitas reservas e ninguém investe com medo pela incerteza do que vem acontecer em termos políticos. Isso acontece. É bolsa, é taxa de câmbio, é investimento, os negócios não andam, a economia está parada. A economia, os investimentos estão parados no Rio Grande do Brasil, com medo do que vai acontecer. Essa situação, ela contamina, acho que todos os setores, mais ou menos, mas que contamina todos os setores. Indiretamente, mas todos. Que contamina é inevitável, né? Tanto é que nós estamos debatendo esse assunto aqui. Só que se fosse outro momento, que nós tivéssemos o quadro que nós estamos vivendo com as instituições desacreditadas como estão, com isso que está acontecendo hoje, nós teríamos a inflação explodindo, o dólar chegando a 4,20, 4,30, tá? E nós temos a inflação caindo, o que faz com que o juro tenha que cair, o dólar estabilizado e flutuando aí em 13,20 a 13,30, porque chega a 13,35, cai 13,40. Então, o que eu estou tentando dizer é que em outro momento da nossa história, se nós tivéssemos um quadro de tal estabilidade, de tal desencanto e de fragilidade das instituições, a situação era 300 vezes pior do que nós temos. Mas isso também graças à credibilidade da equipe econômica. Leia-se Meirelles. Exatamente. Isso é a credibilidade. Então, foi o cara que salvou o governo Lula. Existe um parâmetro em que as pessoas que vão investir no país e vão aplicam no país, elas têm um norte que é a garantia da seriedade, eu não estou fazendo propaganda para o Meirelles, da postura da equipe econômica. Então, isso dá uma certa garantia, por isso que não parou total e a inflação não avançou tanto. Mas no momento em que não se tem essa segurança, como está sendo estabelecida agora, daqui a um pouco cai. Tu que gostas de linguiças e salsichões de bons embutidos, Paulo Roberto Atfontes, o sabor é irresistível, a qualidade já não surpreende mais porque nós conhecemos. As linguiças e salsichões de Alimentos Castro, do nosso frigorífico Castro lá de Pelotas, né? Que está aí desde 1960. Né? Eu compro desde a década de 70 e a Pelotas para comprar agora encontro na Rede Zafari. Em toda a Rede Zafari nós temos aquele mignonzinho, é espetacular, doutor Argolo, espetacular. E a calabresa que outro dia eu fiz, ainda um carreteiro, arroz de pobre, entendeu? Fosse convidado para o carreteiro, eu não fui. Ele fez um arroz de pobre, como ele nos considera, das elites. Nós somos das elites, aí nós não fomos no arroz de pobre. Obrigado, me dê essa força agora, Montes. Muito obrigado. Cidade limpa, o desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa. Como é que é? Não é Porto Alegre, Fontes. Em Viamão, em viamão.r, claro que não é Porto Alegre, viamão.rs.gov.br, Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Agora, interessante, o nosso ministro, que todos nós rendemos homenagem a ele, esteve lá com Lula todo o tempo, salvou o governo Lula, Lula salvou ele também, porque ele teve um problema no imposto de renda e tal. E o Lula fortaleceu o Henrique Meirelles. Não só fortaleceu, como deu status a ele, presidente do Banco Central, status de ministro. Quer dizer, foi importante. Eu não sei como é que tudo aconteceu, essas falcatruas todas que aconteceram no Brasil passaram à margem da Fazenda Pública, né? Do Ministério da Fazenda. Mas tudo bem. Está aí
consagrado do ponto de vista da economia, né, por alguns, né, pelo próprio Sartori que está falando. Ele é competente. Ele é competente, o consenso, não dizendo que é incompetente. não só dentro do Brasil, mas a credibilidade que ele tem a nível internacional dá um respaldo de credibilidade ao Brasil. Ele salvou 2 governos, salvou o Lula e está salvando o Temer. O que está acontecendo de reforma não é do Temer, é dele, é a ideia dele. Né? Eu só não sei, estou repetindo isso, como é que passou a margem da Fazenda Pública, todas as falcatruas, milhões rolando para lá, para cá, indo para o exterior, para tudo que é lado. E ninguém sabia. E com todos os controles que tem o Banco Central, né? Que aparentemente tem o Banco Central. Subordinado a ele. É muito dinheiro vivo correndo. Ele era o presidente do Banco Central. Como é que passou? Eu não sei. E nunca ninguém perguntou para ele. E nunca ninguém explicou. Que aí ele entra, a loucura. Antônio, tem que ser retirado de algum banco. E ninguém explicou até hoje. Isso que realmente é difícil de entender. Fantástico volume de dinheiro vivo. Tem que ser retirado de algum banco. E o Banco Central tem que saber. E o Banco Central tem que saber. Concorda? Bom, sem dúvida. Vamos deixar lá porque eu vou magoar vocês. Eu não quero tudo que eu não quero é magoar nem irritar vocês, deixar vocês calmos aqui. Tem um cara inteligente mesmo, não se deve abrir guerra. Hein? Tu é um cara inteligente, não abre guerra. Eu vou perder? Tu acha que eu sou bobo? Não. Mas aqui todos somos pacíficos. Mais ou menos. Mais ou menos. Pô, tu és coronel, eu cada vez que falo Lima eu me lembro de ti, não é pelas falcatruas do coronel Lima, que é um coronel da Polícia Militar, esse aqui é outro coronel. Não, mas ele é de outra turma. Tá bom, isso que eu queria ouvir. Tu também acha que é de outra turma? Bom, assim, acho que todas as classes sociais, as profissões, existe uma banda, infelizmente, corrupta, né? Agora, se vocês analisarem as Forças Armadas, as polícias militares, a polícia mesmo, existe muito pouco índice de corrupção, até porque a punição é Código Penal Militar. Sabe-se que ele corre o risco de perder, inclusive, o seu soldo. Mesmo na reserva. Se ele for condenado, ele vai perder a patente e vai perder o soldo dele. Né? Isso não existe no mundo civil. Bom, mas não é nesse assunto que eu quero entrar também. Mas podia ficar nesse exemplo, né? Entrar no outro. É dos generais aí. Agora o general Lessa deu entrevista aqui para o nosso Milton Cardoso, aliás, que foi muito inteligente na entrevista. O Mourão já esteve aqui, disse tudo que disse aqui no programa, né? Foi repercussão nacional. O general Heleno antes denunciando a formação da nação indígena. E os generais agora, eles foram para reservas, Mourão, Lessa e Heleno, né, e estão deitando e rolando. Mas pior foi o ministro que está doente, o chefe militar, que é o general Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, que deu recados pelo Twitter, também contundentes. Agora eu quero que vocês analisem. Eu acho interessante a colocação. Qual é a sua leitura? Qual é o seu entendimento da declaração dele? Foi forte, hein? Não, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito. E o óbvio assusta. E o óbvio choca, né? E as pessoas entendem, cada um entende na medida da sua sensibilidade, né? Do lado que lhe aperta. Eu achei boa a manifestação dele, não vejo risco. Tem uma afirmação que eu acho muito interessante. Mas só para concluir, não vejo risco de que vá haver 64, porque assim, ó, eles não, as Forças Armadas não há assim, querer tomar o poder e reviver, não, ao contrário, porque é muito melhor que o país viva uma estabilidade democrática decente, honesta, transparente, com trabalho. Sim, mas o senhor não acha que tem uma chance em 100 de acontecer? Bom, pelo menos eu tenho uma chance. Né? Uma em 100 tem. Bom, não, uma chance sempre tem, né? Nós estamos na América do Sul. Mas eu gostaria de e boa parte da população quer. Aqui, então, e boa parte da população quer e pede. Exatamente. Eu só queria fazer um comentário que eu acho que tem uma frase que eu acho interessante, que diz assim: o poder, o governo, é sempre uma concessão dos militares. Só existe o governo, esse ou qualquer outro, porque os militares deixam. Inclusive na Cuba, se eles não deixarem, na Venezuela. Em todos os lugares, o governo é uma concessão dos militares. Quando tem uma parcela da população armada e uma parcela desarmada, a parcela armada vai decidir se a desarmada pode governar ou não. E é assim.
O George Washington dizia isso. Concorda, governador? Não, hoje eu diria o seguinte, essa ideia de que a concessão dos militares, se tu pegasse algumas décadas atrás e visse as experiências que nós tivemos na América Latina, isso era totalmente verdadeiro. Tá? Eram os militares que diziam se um governo podia ou não se manter. Então, isto mudou. A relação de forças hoje no mundo, a aceitação de intervenções, isso mudou muito. Quer dizer, tu tem hoje na Venezuela um exemplo de um retrocesso nessa direção. Porque o Maduro se mantém e o Chávez se mantiveram, apesar de todo o problema da Venezuela, porque os militares dão sustentação. O Chávez era militar. Agora, se tu observar, tu vê a Venezuela como um exemplo que não deve ser seguido. Tá? Agora, se assustar, porque militares, a maioria deles da reserva, opinam. Por favor, tá? O militar, ele é um cidadão, como outro qualquer, que está vivenciando essa realidade do Brasil com instituições que não dão as respostas que deveriam dar. E quando a gente fala é executivo, é legislativo, é parlamento e é o judiciário. Ah, não, mas o judiciário tem coisas boas acontecendo. Tem coisas boas acontecendo e tem coisas ruins acontecendo no judiciário. Tá? O parlamento parece que não está compreendendo o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Não dá as respostas que deveria dar. O executivo, dentro desse presidencialismo de coalizão que nós temos, forma equipes não qualificadas e não preparadas para ocupar os espaços que teriam que ocupar. E a sociedade está vendo isso. E um militar, principalmente o militar da reserva, porque existe aquela coisa na área militar da hierarquia e da disciplina. E está previsto no regulamento. Hierarquia e disciplina. Então, um militar que não seja da reserva, ele tem um pouco mais de dificuldade de se posicionar, porque ele tem que ouvir os seus superiores. Se posicionou, o Heleno certo, mas é mais difícil tu ver isso. Agora, tu acredita... Agora, talvez eles tenham ido para a reserva justamente por isso. Agora, tu acredita... Pelas opiniões. Aí foi por daí. Foi por Leno. Por causa da idade. Agora, de qualquer forma, eu vi hoje gente, Antônio, preocupado e com as manifestações desses militares, a grande maioria deles, praticamente todos da reserva. Eu diria feliz da vida. Tem muita gente feliz da vida. Muita gente são militares. Os militares podem dar opinião. Agora, isso significa que vai ter um retrocesso, que vamos ter um fechamento político. Não existe espaço para isso e os militares não querem isso. Mas assim, só para deixar claro, assim, o militar da reserva, que é da reserva, porque tem da reserva e o reformado, né? O da reserva, ele também responde em várias situações ao regulamento disciplinar. Tanto é que ele alcança, se o Lima esse for condenado, perda da patente. Mas o Lima, coitado, rapaz, tem problemas psicológicos, está debilitado fisicamente. Não consegue nem depor. Aí bota ele na ambulância, ele entra na ambulância colocado, você caminhando dentro da ambulância. Depois saiu, quando foi libertado, saiu andando. É um milagre, acho que tinha algum pastor lá que fez um milagre. Inclusive na cadeia aqui, o meu entendimento, Paulo Sérgio, meu entendimento sobre o tema é bastante claro. Coronel Covarde. Eu sou um homem de opinião e eu tenho opinião bastante clara sobre o tema. Corajoso. Desde que a sociedade começou a sentir que o Lava Jato poderia ser minada como está sendo feito, começou a partir da sociedade um clamor e começou a partir da sociedade a figura do militar começou a aparecer. O militar foi chamado, porque a sociedade está querendo, a sociedade se lembra ainda de como se vivia no tempo, não era democracia, mas não tinha os absurdos que se tem hoje. Eu acredito que, embora o Rigoto, no razoado dele, é absolutamente coerente, procedente, lógico, inteligente, eu acredito, pode discutir, se é uma chance em 10, em 100 ou em 1000, mas que tem possibilidade deles votar no Brasil, tem, e não é um retrocesso. Retrocesso democrático? Tudo bem, sobre essa ótica, sim. Mas para a sociedade, existe o clamor. Porque é absolutamente ridículo, inaceitável, revoltante, chocante ver o que acontece no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. A sociedade não aceita mais. E os militares querem que tu encontre formas de resolver esses problemas via democracia. Eu duvido que a área militar e os chefes militares entendam que tenha que haver outra forma de encontrar os caminhos. Quanto a isso, estamos alinhados. Via democracia. Mas que existe a possibilidade de votar, eu acho que existe. Agora, esse é o maior... tudo quando chega a música canta que o Cremers vai falar agora, tá? O teu conselho doutor Argolo, Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral.
O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação em todo o Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas. Concorda, Sartori? Sem dúvida. Por isso a vinícola do Gilberto Schwartzman, Laurenti. Nosso ídolo. Maravilhosa. E se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia e Tejo. Muitas outras regiões nós temos Vinhos do Mundo nas principais lojas, da loja eleita a melhor de 2017. Os mais diferenciados rótulos ali estão. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo, na Avenida Cristóvão Colombo, número 1493, da Getúlio Vargas 1135 e da Lípio César 203. Vinhos é na Vinhos do Mundo. Sérgio, eu vou te fazer um pedido. Sim. Tu tens um fã de carteirinha, que é o meu amigo Leone, do Barra Shopping. Um abraço do Leone. Onde todos os dias, dá um abraço para essa figura simpática, que todos os dias de manhã, quando eu chego na Abraçoja, ele me diz, eu vi o Paulo Sérgio ontem, eu assisto o Pampa Debates, é o melhor programa que tem. Saio do Barra Shopping, vou direto para casa para assistir. Esse camarada merecia ser trazido, hein? Não. Dá um abraço para o Leone. Leone, um forte abraço. O Leone, ele me disse que é os militares, né? Então... nessa linha ele pode chegar no poder aí, fácil, né? Leone, grande abraço a ele. Nós falamos aqui dos militares, obviamente, porque é uma alternativa, não deixa de ser, tem probabilidades. Pequena, mas tem. É pequena, mas tem. É possível, mas pouco provável. Mobilização em torno disso teria. Agora tem uma coisa que eu não concordo. Tem gente que submete a liderança do MBL, o Movimento Brasil Livre, que a Veja destroçou com esse movimento, que é um movimento de oportunistas que recolhe dinheiro, colocam na própria conta, e tem gente que, convocado pelo MBL, vai lá e veste verde e amarelo para combater a corrupção. Vamos olhar para dentro, para a própria corrupção. Convenhamos, é uma vergonha esse movimento, e eu estou dizendo isso aqui. Tem gente, inclusive, aqui comandando aqui no Estado, né, com postos chaves no nosso Estado aqui, que são dominados pelo MBL. Só lê a Veja da semana retrasada aí que nós vamos saber quem é o MBL. Um movimento que começou no interior de São Paulo, em Vinhedos. No lançamento tinha meia dúzia de pessoas e depois foi para os meios de comunicação e tal, e arrecadando dinheiro. Bom, teve um vereador aqui que nos denunciou. Para subir no carro de som era R$10.000. Para falar no carro de som era 15. Não é possível. Pô, isso é legal, hein? Mas sabe, olha, tem preço taxado. Não, né? eu não tinha essa impressão do que tu falaste, porque quando tu começasse a falar sobre isso, eu pensei que era o nascimento do PT. Não, o PT já está morto. Eu pensei que era o nascimento do PT. O PT já está morto. É o que disse o Paulo Coelho ontem na entrevista para o Bial. Não ele era PT roxo, ele era lulista roxo, defendia PT, defendia Lula e Zé Dirceu. Hoje ele disse... Eu não quero mais saber de PT, de Lula, de Dirceu, mas também não vou chutar cachorro morto. Não te ilude. O MBL está aí com muita gente seguindo o MBL, inclusive ontem ajudou a liderar o movimento de Porto Alegre. Não te ilude, o PT não está morto. Não está morto. O PT não está morto. Vai terminar essa eleição como um partido nanico. E dois passos aqui, pessoal do PT, à vontade. Pode vir. É que tu não consegue mais. A esquerda não está se expondo, eles estão esperando. Eles estão esperando o Bolsonaro se eleger para se unir contra o Bolsonaro. Pode acreditar nisso. Eu não acho que vai acontecer no Brasil o que aconteceu na França, que a esquerda simplesmente se dizimou, até a sede perdeu. Isso. Não acredito que vai acontecer. Eu acho que realmente o PT é uma parcela menor do que já foi, menos ativa. Muito menor. Muito menor, sem dúvida. Sim. Mas não vai desaparecer. Não desaparecer não vai. Nem o Partido Comunista desapareceu. Teve um Partido Comunista que se vendeu, hoje é PPS. Né? Aliás, aquela foto do Brito, do Antônio Brito, com o Paulo Odoni, com o Berfran Rosado, com o Lênin e Marx e Stalin, atrás foi fantástica, né? Pô, como é que o senhor se sentiu na época, o senhor que era do MDB, do PMDB na época, vendo seus companheiros sair para um Partido Comunista?
O que eu vou fazer? Na verdade, o PMDB tem isso, né? O PMDB, ao longo do tempo, ele teve muita gente que não deveriam ter saído, mas saindo por causa dos problemas com a cúpula do partido, com os desvios que o PMDB tem cometido em nível nacional. Quer dizer, agora está aí, o partido parece com ideia de ter um candidato à presidência, mas o candidato à presidência seria o Michel Temer, com todos os problemas que o Temer tem, a rejeição que tem, a dificuldade que tem. Se não tivesse acontecido este problema agora, com as prisões que ocorreram, provavelmente a candidatura do Temer ela teria se colocado. Mas a pergunta que eu faço, é uma candidatura que surge da base? É uma candidatura que foi construída para ser o candidato do PMDB à presidência da República? Não. Na verdade, a cúpula do partido ela já estava jogando para o PMDB não ter candidato e apoiar aquele que o vento mostrar que tem melhores condições de vencer a eleição para ocupar espaços, cargos, favores de governo. Então, infelizmente, o PMDB, ao longo desse tempo todo, ele vem errando e comprometendo a sua história, aquilo que conseguiu lá atrás. Tu pega, por exemplo, agora, recentemente, pouco espaço na mídia, expulsaram do partido, tiraram o PMDB do Pernambuco, que era comandado pelo Jarbas Vasconcelos, um homem com história, com passado, um sujeito, limpo. Simplesmente tiraram dele e do vice-governador, do atual vice-governador de Pernambuco, Pedro Henri, que são duas figuras inatacáveis com relação à honra, à dignidade, aquilo que já fizeram. Pois bem, afastaram eles do PMDB, tiraram o comando do PMDB deles e entregaram para o Fernando Bezerra, que não tinha história nenhuma, não tem nada a ver com o PMDB. Então, essas coisas, elas dão canto de jornal, mas elas machucam, elas arranham a imagem de um partido que a base não tem nada a ver com esses erros que a cúpula tem cometido. Me faz um comentário, como político. Qual é a parte mais terrível de ser político? Não é a discussão interna do próprio partido, dentro do partido, um querendo comer o outro. Mas, na verdade, o PMDB... Não existe apoio de um para o outro, Antônio, é um querendo puxar o outro. Mas isso, eu te diria o seguinte, que acontece em todos os partidos. Mas sem dúvida. Mas no PMDB, tu tens uma realidade que tu pega a cúpula nacional, que ela se protege, e desde o governo Fernando Henrique, passando os dois governos Fernando Henrique, passando para os dois governos Lula, governos Dilma, e chega no governo Temer, esta cúpula, ela, ao longo do tempo, ela se preocupou apenas não com o PMDB ter um projeto seu, ter uma proposta sua, ter cara própria, não. Se preocupou em ver para onde ia o vento, para exatamente se grudar e conseguir espaços e cargos. E os cargos e espaços são para pessoas que geralmente fazem parte desse grupo. Então, isto está acontecendo com o PMDB e está desvirtuando. Agora tu tem razão, isso também perpassa todos os partidos. Um dos maiores pecados, o maior problema que tem os políticos de hoje é a arrogância, a soberba, falta de inteligência, burrice, por subestimar a percepção da população. Eles subestimam a percepção. Mas a população sabe quem é quem. Não. Mas tem razão de subestimar. Vão se eleger os mesmos agora. Não tem renovação de 20%. Não renova. Isso eu venho dizendo há horas. Aí é um argumento terrível. Não, mas pode escrever. Vocês vão ter renovação de 80%. Renovação? Não, manutenção. Manutenção. Ato falho era o meu desejo. O meu desejo era esse, de 80% mas de renovação. Mas todo o mecanismo é montado com verbas para o sujeito usar e tal. Que é para se manter. A Unicred. A regra está posta para que se mantenha. A Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda, utilize, viu, o senhor que é sócio da Unicred, como eu, como o doutor Argolo, eu não sei se cooperado. Não, cooperado, também sou cooperado. Eu não sei se o governador que é dentista também, eu sou através da minha filha, o governador, eu não sei se é sócio da Unicred. Não sou ainda. Mas não sabe que está perdendo. Eu sei. Código 136 no Imposto de Renda. Para receber a sua restituição, passe em uma unidade de negócios da Unicred e verifique a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou até mesmo financiar o valor do pagamento do imposto.
Saiba como ficar tranquilo com o seu imposto de renda junto com a Unicred. Verifique a possibilidade, também junto à cooperativa Unicred, de ser um cooperado, como eu aconselho ao governador Germano Rigoto que o faça. No próximo... Já está em andamento o voto da Rosa Weber ou ainda não? Que o senhor não estava aqui. O nosso repórter para a votação se chama Paulo de Argolo Mendes. Está infiltrado. O Argolo está infiltrado. No momento está 2-1 ainda. Infiltrado. Não começou o voto dela ainda. 3-1. 3-1. Ela não começou a votar ainda. Deve ter começado já. Não, já começou porque o Barroso terminou o voto. Já? No dia 1º, aliás, no dia 6 de abril, doutor Sartori, depois de amanhã, terá início nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre a 11ª Bienal do Mercosul, uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da nossa América Latina. Na noite anterior, amanhã às 19 horas, na Praça da Alfândega, haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte, gratuita e aberta ao público, com música, dança, poesia e teatro. Cujo presidente é o Gilberto Schwartzman. Nosso ídolo, Gilberto Grande Schwartzman. Com a presença de vários artistas, como o nosso consagrado Vitor Ramilo e tantos outros. Não percam, assistam agora um pequeno vídeo institucional da 11ª Bienal do Mercosul. Bom, o Sartori ele traz lembranças aí de uma ferida na sua vida política, que não teve nada a ver com o senhor nem com sua competência, que foi as 3 secas. Uma menor, uma média, mas uma muito grave no seu último ano de governo. É verdade. Provoque o assunto, então. Não foi no último ano, né? A pior foi no último ano. Foi no 2005. Meu último ano foi 2006, penúltimo ano. Com reflexo no último ano. E vindo de uma safra, de uma quebra de safra em 2004. Mas em 2005, o Antônio tem os números, foi uma coisa absurda. Tá? Com reflexo na arrecadação do Estado incrível. Então, tinha uma quebra em 2004, a maior da história em 2005 e o reflexo em 2006 pela queda de arrecadação e pelos efeitos na economia. Olha o que mudou de lá para cá. A safra naquela época, total de grãos do Rio Grande do Sul, era um pouco menos que 20 milhões de toneladas. Nós estamos colhendo 33, 34 milhões de toneladas. A safra de soja era 5, 6 milhões de toneladas. Tu lembra o preço do saco de soja de arroz naquela época? O preço do saco de soja naquela época era mais ou menos $14. Hoje caiu, estão vendendo a $22. Só que a safra de soja hoje é perto de 20 milhões. 19 ano passado, 18 esse ano. Então, a mudança foi muito grande. O governador Sartori tem sorte, porque 3 safras grandes, preços dolarizados altos, só que a incerteza do produtor é tão grande que nunca aconteceu na história. Do ano passado para cá, o produtor deixou de vender 4 milhões de toneladas de soja. Não vendeu pela incerteza. O que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com a política? Lula vai ser preso? Não vai ser preso? Como fica? Quem é o próximo presidente? A incerteza leva o produtor a fazer o quê? Segurar um produto dolarizado que ele acredita que é a produção dele. Por isso que não investe. Por isso que existe muita reserva. A comercialização da soja esse ano no Rio Grande do Sul está em torno de 33%, 34%, um terço, quando historicamente teria mais de 50%. Por que o produtor não vende? Os preços estão bons para quem colheu bem. Não vende porque tem medo, não sabe o que vai acontecer. O que eu faço? Eu vendo o que eu faço? Onde é que eu invisto? Compro mais terras? Compro imóveis? Faço construção? Compro equipamentos? Olha o que é a fantástica Expo Direto nossa. Mas tem uma questão também que favorece o nosso produtor, né?
que é a quebra absurda da safra da Argentina, né? O que, claro, que faz com que o preço no mercado internacional se eleve e a quebra foi absurda na Argentina. Não sei de quanto por cento da... Olha aqui, o ano passado a Argentina colheu 57,8 milhões de toneladas. Está em andamento, porque eles plantam um mês depois, colhem um mês depois. Portanto, não está definido. Continua faltando chuva, continua quebrando. A semana que vem tem um relatório do governo americano que fala das safras ao redor do mundo. Existia uma safra argentina menor do que 40 milhões. Esse é um ponto. Mas interessante, é um trabalho que eu tenho feito para algumas poucas palestras que nós temos feito. Nos últimos 10 anos, a Argentina teve 3 grandes safras, 3 grandes quebras. 10 anos. Olha, se em 10 anos você teve 3 grandes quebras, você precisa no mínimo mais 3 ou 4 anos bons para cobrir o prejuízo. Resumo da ópera: 10 anos, o produtor argentino ganhou em 2, no máximo 3 anos. E dos 489 milhões de toneladas de soja que a Argentina colheu nos últimos 10 anos, entregou para o governo, para aquele índice político chamado Cristina Kirchner, entregou 167 milhões de toneladas, ou seja, retenção de 35%. Isso é um absurdo, política, absurdo. Destruiu a agricultura da Argentina, a incompetência daquele governo. Quantos anos eles estiveram no poder, a família Kirchner? Mas com essa quebra, com essa restrição na Argentina e com a briga do americano com o chinês vindo para nós, sim, mas aí o nosso produtor vai vender ou vai reter? No momento, os preços subiram, ele continua não vendendo pela incerteza. Mas a retenção tem limite, né, Antônio? A retenção tem limite por causa da estocagem, do limite de estocagem. Afeta, que vai vender, vai vender. Os preços hoje são bons. Claro. Para quem é daquela região da Expo Direto, do nosso amigo Ney César Mânica, que colhe mais de 70 sacos por hectare, vendendo ao preço de 70, a conta fecha e dá resultado. Mas acontece que o produtor não vende, o que eu faço? Eu vou comprar o meu fertilizante daqui 1, 2, 3 meses. A que dólar? A quanto? Fica Lula, não fica Lula? O dólar fica a quanto? 13,30, 13,10 ou 13,50? Ou vai a 4? Vamos abrir um espaço um pouco para o nosso telespectador que não abriu hoje. Paulo Sérgio, meu voto é para o doutor Argolo como ministro da Saúde. E que o governador Germano Rigoto se eleja senador e ajude nesse sentido. Natalino de São Leopoldo. Paulo Sérgio, hoje em Brasília, ganhe quem ganhar. Quem sairá perdendo é o povo brasileiro. Continuaremos sendo governados pela maioria de políticos corruptos que visam somente o seu interesse próprio. Aí as manifestações do nosso telespectador. Aqui foi falado, viu, Paulo? Dentro disso foi falado, o Sartori perguntou sobre a questão dos partidos políticos. E chegou a se tocar na França. Pois hoje o presidente Macron anunciou uma reforma política na França que significa, por exemplo, diminuir o número de congressistas. Tudo bem que a França tem muito mais congressista que o Brasil, mas no Brasil nós proporcionalmente ou em números absolutos? Não, números absolutos. Quer dizer, o Brasil tem 513 deputados e 81 senadores. Na França são 644 deputados e 300... Eu não tenho bem o número. 348 senadores e 577 deputados na França. É um absurdo. Ele está anunciando a redução do número de deputados, do número de senadores e uma reforma política que mexe em muitos problemas na França. Agora, na França não tem o problema que tem o Brasil. Quando a gente falou no problema dos partidos, tudo começa, nosso sistema presidencialismo de coalizão, começa com essa história de nós termos dentro do Congresso Nacional a Câmara com 27 bancadas. 27 partidos representados. O Senado, 17 partidos representados no Senado. 35 partidos legalizados e 70 em fase de legalização. Veja que o Supremo teve condições da cláusula de barreira de resolver isso, e não resolveu. Não resolveu. Fizeram uma cláusula de barreira que vai significar uma redução muito pequena do número de bancadas. Então, enquanto não se resolver isso, eu não vejo solução e vejo esse desencanto. A Gala Renault de Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada, que é a mais barata de toda a região. É para você cuidar do seu Renault e assim economizar. Sua concessionária Renault, na capital e na região metropolitana, é Gala Renault. Muito mais que carros. Grande abraço, meu amigo
José Laitano, lá de Pelotas, e ao meu amigo Sérgio Gabardo. Vamos agora com o Gimo e a FCDL, é o nosso ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha o que diz aqui o Rogério de Nova Petrópolis. A votação do STF não está embasada em doutrina, jurisprudência ou princípios legais. Sejamos francos, o que está em jogo são interesses particulares que modificam-se ao sabor do vento. O país está entregue e é necessária uma reconstrução que talvez passe pelo desmantelamento de todas as quadrilhas que estão nos três poderes em perfeita simbiose, alimentando-se do sangue dos brasileiros. Ou intervenção militar, ou uma renovação total do legislativo, viu, governador? O que dificilmente ocorrerá. Mas vejo luz no fundo do túnel. As futuras gerações correm sério risco de parecerem, pela inanição desta geração, uma geração mais politizada e com cultura. Será verdade? Não. Os indicativos também que não será politizada e não terá cultura. Rogério de Nova Petrópolis. Começar com o nosso doutor ponto final. Acho que o Paulo Roberto Otti Fontes. O Rogério fez uma leitura... Meu lateral esquerdo preferido. Isso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer que a nossa universidade, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fez 10 anos agora. Passou muito rápido. Com esse nome, né? Com esse nome, claro. Não, antes era da antiga Católica, de 1961, né? Quer dizer, uma faculdade de medicina, e a faculdade de medicina depois, hoje são 18 cursos de saúde, é a única universidade de saúde do país, a única, não existe outra. Tem desde nutrição, fisioterapia, gestão hospitalar, enfermagem, medicina e assim por diante, né? Mas, governador Rigoto, os partidos, hoje, existem 70 na fila, porque existe um incentivo para ter partido. Tem aquele fundo partidário. Com certeza. Quando acabar com o dinheiro, não vai ter essa... Sem dúvida. Aí acaba o interesse. Agora, esse é um problemão que eu acho que tem que se resolver e que faz com que surjam nanicos, brotam com isso. E com donos. Com dono. Seu ponto final, doutor Antônio Sartori. Não me chama de doutor. Quando alguém me chama de doutor, eu tenho uma leve sensação de bafo na nuca. Ele vai me chamar de Tonico, de Sartori, mas não de doutor. Olha, o meu sentimento é um sentimento que me falta um vocabulário adequado para viver esse momento, saber o que vai acontecer daqui 1 ou 2 horas, quando tiver o voto da Rosa Weber, e o que vai ser o Brasil amanhã. Não apenas os reflexos na economia, taxa de câmbio, bolsas, mas o que vai acontecer na política, esse circo da televisão sensacionalista, que fica dando espaço para pessoas egoístas, egocêntricas, incompetentes, safadas, e que nos revolta como cidadãos de maneira muito forte, muito contundente. Para quem? Seria melhor falar das exceções. Ah, tá. Tu acha que o Paulo Coelho é egocêntrico? Hein? Paulo Coelho pode não ser egocêntrico, mas que ele copiou um monte de coisa dos templos indianos, copiou. Ipsis literis lá, tem no livro dele. A gente, quem visita a Índia e vê aqueles templos, lê a parede e depois... é um cara que sabe fazer dinheiro. Isso, sabe fazer dinheiro. Cara que sabe fazer dinheiro. Tem, assim, copiado as frases... O direito não é ciência exata. E estes senhores, dito ministro do Supremo Tribunal, acham que são deuses. Tânia continua 3-1. Mas está 3-1. Já estava 3-1. Continua. Sim, mas Continua. A Rosa Weber não... Não votou ainda. Tânia de Bagé, entendeu isso aqui? O direito não é ciência exata. E estes senhores, dito ministros do Supremo, acham que são deuses. A Tânia de Bagé. Doutor Angola, seu ponto final. Certo. Deixa eu aproveitar para fazer um convite a todos, a população de um modo geral. Nesta quarta-feira, dia 12 de abril, às 2 horas, no grande expediente da Assembleia Legislativa, por proposição do deputado Pedro Ruas, vai haver uma homenagem ao Sindicato Médico, ao CIMERS, que na verdade é uma homenagem à categoria médica. Então eu, de um lado, né, fico muito feliz com isto, que haja o reconhecimento do trabalho que os médicos estão fazendo, apesar de absoluta falta de condições, falta de verbas, de medicamentos, de tudo. Vem fazendo um excelente trabalho, fico muito contente com esse reconhecimento e com uma proposição do deputado Pedro Ruas.
E de outro lado, quero convidar todos, né? Então, nessa quarta-feira, dia 12 de abril, às 14 horas, na Assembleia Legislativa. E amanhã um convite muito especial, né? Vá para esta alfândega, grande show de abertura da 11ª Bienal do Mercosul, nosso querido Gilberto Schwartzman, o Sartori está convidando, né? Sendo imperdível. Então vamos estar lá, né? Sem dúvida que sim. Espero que ele reserve um lugarzinho para nós, porque eu saí do programa aqui e vou correndo para lá. Eu também vou, está reservado. Tá reservado, então está feito. Meu querido governador Germano Rigoto, esse é um homem que é uma paixão do Rio Grande. Escuta, Paulo. É ou não é, do Rio Grande? É verdade, sem dúvida. É minha, acho que é de todos nós aqui. Além de uma pessoa extremamente correta, é uma pessoa leal, extremamente leal e competente. E extremamente culta, atualizada. Aí tem os outros, outras avaliações. Candidato. É um homem capaz. É um homem capaz. Não, essa questão... E triatleta. E triatleta. Mas o que significa triatleta? Ele corre, o que mais que ele faz? Eu quero só dizer o seguinte. Ele atua em todas as áreas. Só um pouquinho. Então. Eu quero só dizer o seguinte. O primeiro agradecer o carinho e as palavras, mas a questão de candidato realmente não tem definição. E não depende apenas de uma análise que nós fizemos aqui, é uma análise que eu tenho que fazer até o final de abril para ver se realmente dá para ir para dentro de um Congresso Nacional com todos esses problemas que a gente está vendo que vão ter continuidade, infelizmente, na próxima legislatura. Mas eu queria dizer o seguinte, você é a favor ou contra Lula? Nesse momento, eu acho que a questão do que está se discutindo no Supremo Tribunal Federal é algo que vai muito além de ser a favor ou contra Lula, ser do PT ou não do PT. Na verdade, a gente sabe que o Brasil é um país que a impunidade cresceu de uma forma absurda. E o crescimento da impunidade tem a ver com uma legislação falha, a nossa própria lei de execuções penais, ela é muito frágil, ela é muito falha e ela permite que a impunidade aconteça. Pois bem, essa questão que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque voltou a ser julgado, não o habeas corpus do Lula, é se passado o julgamento em 2 instâncias e a pessoa condenada, ela pode já começar a cumprir pena. Eu acredito o seguinte, quem sabe que a impunidade é séria no Brasil, e que isso tem que mudar, teria que defender que a legislação fosse interpretada desta forma. Por quê? Esquece Lula. É o que está acontecendo hoje no Brasil. As pessoas têm que cumprir pena, têm dinheiro, vão buscando no judiciário, protelando o cumprimento da pena por anos, décadas e tal, e isto leva à impunidade. Então, o que está sendo julgado... Mas o Maluf, aos 84 anos, foi preso. O que está sendo julgado hoje... Quando ele chegar aos 84... Mas o que está sendo julgado é isso hoje. É se realmente nós vamos ter uma mudança na interpretação para que a gente possa ver menos impunidade no Brasil. Acho que foi estratégica, de 1941 a 2009, de 1941 a 2009, esse era o entendimento. Tanto é que, em primeira instância, estavam presos. Eu ouvi que tem mais de 700 mil presos no país. De primeira instância, inúmeros. Prisão provisória, a grandíssima maioria, que é o que está sendo analisado também, prisão provisória. Eu acho que é muito mais agora, do que... A partir de 2009 a 2016 é que houve essa mutação. Esse debate de hoje é muito mais do que ser a favor do Lula ser candidato ou não, de ser a favor de Lula ou não. Tem a ver muito com a questão da impunidade, que se nós não tivermos um judiciário que dê celeridade ao julgamento e que o cumprimento da pena comece a ocorrer com mais celeridade também, eu não tenho dúvida. Não, eu acho que o Jorge Ademar Kowalski faz uma pergunta aqui que eu acho correta para a bancada. Por que a grande maioria dos políticos e empresários e a mídia tem medo que o Bolsonaro se eleja? E por que a grande mídia protege o Lula? Por que? Alguém tem medo do Bolsonaro? Eu não tenho. Zero de medo do Bolsonaro. É que, na verdade, não sabe quem protege o Lula. É que, na verdade, a grande pelo mídia. contrário, estou inteiramente a favor. Eu sou a favor do Bolsonaro, sim. Não dá zero de medo. Olha aqui, eu não sou a favor do Bolsonaro.
Só para não dizer que tem unanimidade. Eu não sou a favor do Bolsonaro. Eu também não. Eu acho que o Bolsonaro é uma alternativa, tem uma proposta que vai ser apresentada. Mas eu acredito que a questão do Bolsonaro, ele vai ter condições de mostrar aquilo que ele defende e se tem conteúdo ou não, isto durante o processo eleitoral. É muito cedo para fazer um julgamento e dizer, olha, ele realmente representa a mudança que o país precisa. Vamos ver durante o processo, a campanha eleitoral, o conteúdo que ele vai apresentar. Quais são as opções que nós temos no momento? Sim, mas pelo menos até o momento... Quais são as opções? Ele é uma opção. Ele é uma opção bem clara, de uma postura bem clara, que a sociedade quer. Qual é a outra opção que nós temos? Não está definida. Não, mas isso que eu estou dizendo. Mas pelo menos até agora não se tem nada. As pedras não estão nem colocadas. Mas os candidatos que se colocaram levaram pedradas que tiveram que se retirar. Já tem 12. Ele, pelo menos até agora, não teve nenhuma pedrada certeira. Né? Mas então... tem uma questão que o Sartori falou da guerra comercial no início do... Tem uma notícia de hoje que eu acho que favorece o Rio Grande do Sul. E pode favorecer o Rio Grande do Sul. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos fez com que a China entrasse com uma retaliação aos Estados Unidos. Mas entrasse agora com uma retaliação com relação à carne. Sim. A carne importada dos Estados Unidos. Isto pode favorecer o Rio Grande do Sul, que é grande exportador. Olha, a que ponto chega o Alfredo, do bairro Branco, em Porto Alegre. Hoje à tarde passou pela João Pessoa, sentido centro, uns 12 ônibus de polícia de choque do Exército, com escolta e batedor de motocicletas. O que está para acontecer? Tá, por favor. Ou feliz da vida, não sei. Agora olha aqui o outro aqui, o que diz aqui. Cusco bom não late, esses milicos têm que cumprir o seu papel quando são chamados. Chega de bobagens, não são capacitados para governar. Já deram um exemplo. Fora Coturno, Carlos Chagas. Acho que o Carlos Chagas ele não viveu, talvez, ou não estudou o suficiente para aprender sobre os governos militares. Pergunta a idade dele. Que idade tem o Carlos Chagas? Não sei, pergunta para ele, depois não vou dizer. Ou o Carlos Chagas já é falecido há muitos anos. Tem o Caio Alfredo aqui, Caio, de Nova Petrópolis. Caio, o Caio está destilando ódio aqui, mas é contra mim, né? Não tem problema, Caio. Quer vir tomar um café comigo? Aqui vem. Quer vir aqui me bater? Vem, ao menos vai dar audiência. Caio Alfredo. Eu não sei se isso aqui não é fake, né? Está cheio de fake, né? Os caras se escondem atrás do anonimato, que nem é o nome dele, isso aqui. Não sei se ele teria coragem de botar o nome. O pior é isso, né? É que já a gente não sabe no que acreditar. Mas quando faz uma crítica, eu leio, o que o senhor sabe, eu leio contra mim aqui sem problema nenhum. Até gosto quando fazem crítica construtiva. Agora, merda, esses troços aí, por favor. Né? Qualquer pessoa que na sociedade ocupa espaço e que tem opinião, que tenha posicionamento, tem um leque de pessoas que gostam e um leque de pessoas que desgostam. Isso é absolutamente normal. A sociedade se posiciona em relação a pessoas que têm opinião, que têm posicionamento. É um preço que você paga. Eu estou com tanto medo que eu nem passo mais de Nova Petrópolis. Agora vou começar a ir para Gramado, eu vou ir para Taquara, que eu ia para Nova Petrópolis. Estou com medo dele, do Caio Alfredo. Mas era bom repassar isso que o governador Rigoto apontou bem. Não, pensei que queria que eu mandasse para a Polícia Federal. Não vale nem a pena. Não vale nem a pena. Estou brincando. A questão, acho que esse é o X da questão. É a população perceber que a corrupção e a impunidade vai ou não vai Obrigado, cambiar. Paulo Roberto Otti Fontes. Obrigado, Antônio Sartori. Obrigado, governador Germano Rigoto. Obrigado, Paulo de Argulo Mendes, nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Este nome com a bandeira, já candidato a ministro da Saúde. Do Bolsonaro. Não, uma coisa pode ficar... Não, do Bolsonaro ele não vai. Aí, do Bolsonaro. Duvido que ele vá do Bolsonaro. Nem que o Bolsonaro queira, ele não vai. Uma coisa pode ficar tranquilo. Obrigado, não vou ser ministro nem candidato. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.